Vamos ao que interessa. Diga para nós que mensagem tu nos trouxe hoje, de acordo com o título da live, né? Que é o que a gente precisa saber para desempenhar bem nosso papel de pai, mãe, É, educador. hoje é um papo mais filosófico do que Vamos, prático, na verdade, porque eu vamos acho que que a vamos. gente precisa refletir sobre isso, né? O que diabos é o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo aqui como... Qual é o nosso papel quando a gente vai desenvolver um serzinho, né? O que a gente, como pais, tem que fazer para a gente conseguir desempenhar bem esse papel, né, de tutores aí, de guias de um ser humano. E eu fiquei pensando nisso bastante, né, e um pouco de filosofia vai aqui, vou compartilhar. Então, um conceito, né, que eu fui pegando, criando, enfim, assimilando, que faz muito sentido para mim, e que é isso que tem me guiado das minhas abordagens com a Laura, do que eu tento colocar em prática com ela, que é eu desenvolver um ser humano conectado consigo mesmo, né, com quem ele é, que a gente fala tanto de ser da gente aceitar e olhar e apreciar e agradecer e respeitar a florzinha que a gente recebeu, né, a sementinha que a gente recebeu. Então, permitir e incentivar essa autenticidade, né, da minha filha, dessa criança, e também desenvolvê-la para que ela saiba viver em sociedade, para que ela entenda sobre regras, sobre os limites, para que ela respeite os terceiros, para que ela também saiba seu valor de contribuição. Esse é o que tem me guiado, esse conceito amplo e filosófico, né? É o que tem me guiado para desempenhar esse meu papel de mãe, né? De guia da Laura, e era o que eu queria compartilhar, trazer aqui para a gente discutir sobre isso. Seria, então, o equilíbrio, né? Entre respeitar aquela individualidade da criança, ao mesmo tempo que ensina ela a viver em sociedade, que ela respeite esse espaço como um todo que ela vive, Sim, não é? ela se respeitar, né? E ser Uhum. conectada consigo, autêntica e autônoma, né? Assim, Uhum. independente, autônoma, e que ela também saiba respeitar o outro e saiba viver nessa sociedade, né? Então é esse equilíbrio mesmo, né? Porque se a gente só foca na criança, a gente cai naquele lugar de, tá criando reizinhos, que a gente ouve muito isso, que as pessoas confundem muito essa educação respeitosa com deixar com que a criança faça tudo o que quer e que atender todos os desejos dela, existe uma confusão muito grande nisso, Uhum. e aí as pessoas tendem a achar, né, que a educação respeitosa desenvolve um reizinho. Mas se a gente foca realmente só em desenvolver a criança, em fazer essas vontades dela e satisfazê-la, enfim, a gente acaba caindo nisso de desenvolver um reizinho, né? Aquelas pessoas Uhum. que acabam mandando em tudo. E se a gente também não considera o ser humano e só foca no outro, no que é importante para o outro, para agradar o outro, para satisfazer o outro, e fazer tudo que o outro pede, completamente desconectado do que a criança quer, a gente também está criando uma pessoa que vai estar perdida, não vai saber quem ela é, o que ela é capaz de fazer, Uhum. porque é sempre por conta do outro, né? Assim. E a gente vem de gerações, né, Lu, onde o autoritarismo era o padrão, né? O adulto manda, a criança obedece, ponto, acabou. Que Uhum. é um desses dois lados aí que tu falou, que é só olhar para o outro. O que a criança sente, o que a criança pensa, o que a criança quer, Não não importa. importa. Quem Não. ela é, não importa. Importa que ela obedeça aos adultos e siga as regras, pronto, acabou. Né? Sim. Essa é uma educação autoritária de onde a maioria de nós veio. E, de novo, como falei lá no início, não estamos aqui para julgar, estamos aqui para refletir e abrir nossa consciência. Porque a gente sabe o estrago disso, né, Lu? Um monte de adulto que depois tem que passar o resto da vida fazendo terapia, tentando se encontrar, faz, faz faculdade e não segue, vai para outra carreira, né? E aí, isso é muito comum, porque a gente não teve na nossa infância, e não digo só nós, as gerações e gerações para trás aí, que não foram ensinadas a se olhar, a se conhecer, né? A saber quem é o que gosta, porque criança não tinha querer. Então não importa o que eu quero, nem vou olhar para isso, eu vou fazer o que me mandam para não sofrer castigo, né? Porque toda vez que eu desejo algo, eu sou criticado, sou punido, sou excluído, sou colocado de castigo. Quando eu me oponho a alguma coisa, eu desejo algo, é o que acontece muito. Por isso que a gente tem uma dificuldade tão gigantesca, né? Os pais
têm uma dificuldade tão gigantesca de lidar com os comportamentos até naturais da infância, né, Lu? Que é o que a gente mais lida. Por conta disso, porque nós fomos um pouco silenciados nisso, não nos foi permitido transbordar os nossos comportamentos naturais da infância. A gente tinha que acatar e se comportar bem e tudo, e atender aos desejos, anseios, expectativas, né, dos outros. Então a gente se desconecta da gente. É bem comum, né, Lu, e a gente faz isso lá no início da mentoria que a gente aplica, de perguntar os desafios que a família está vivendo de comportamento dos filhos, aí vem os desafios, tá? E agora, como você queria que essa criança se comportasse, aí os pais dizem como as crianças, queria que as crianças se comportassem, e quem você deseja que seu filho seja no futuro, aí o pai diz, quero que seja isso, o pai ou a mãe, né, ou os pais, isso. E aí quando vem aquela pergunta, tá, e o que você deseja para seu filho hoje, o comportamento que você espera hoje, ajuda para que ele seja quem você espera que ele seja, e muitas vezes vem o choque, né? Eu quero que seja obediente, que eu fale uma vez, me obedeça, que não questione a minha regra, que, né, que não negocie, não questione nada, mas que seja super proativo, que vá atrás do que quer quando for adulto, que saiba quem é. Exatamente, né? Onde que vai aprender a ser isso? Se a gente não permite, né, desde sempre. E essa é uma coisa que precisa mudar, né? Porque realmente é na infância que a gente vai ensinar esses comportamentos, desenvolver essas habilidades, né, comportamentais, de ser determinado dia atrás, permitindo desde a infância, né? Não é na adolescência que sozinho ele descobre o mundo. Isso não é a vida que ensina, né? A gente vai ensinando, vai valorizando os comportamentos, as habilidades, as características, a personalidade desse ser humano, mas vai lapidando seus comportamentos para que ele tenha comportamentos aceitáveis, né, perante a sociedade, para que não danifique o ambiente, nem o outro, nem ninguém, né, assim, nem a si mesmo. Então essa é a grande mágica de tudo, na minha opinião. E a grande dificuldade é justamente porque a gente não teve isso, né, Lu? Daí a gente quer dar o que a gente não teve muitas vezes. Eu não tive espaço para ser quem eu era, para me conhecer, para dar minhas opiniões, para expressar minhas vontades, né? E agora eu quero que meu filho faça isso. Então, como que eu faço? Aí eu acabo indo pro caminho, pro lado oposto, que tu trouxe aí. Que aí sim eu dou permissividade. Ele quer fazer tal coisa agora, então vai todo mundo porque ele quer. A criancinha decide toda a família, né? Porque tem que... Não, daí também não é assim, né? Tem que ter esse equilíbrio. A gente pode reconhecer o que a criança quer, aquela palavrinha mágica, né? Não é uma palavrinha, é só mais de uma palavrinha. Ou eu te entendo, né? Eu entendo que você queira isso, mas nós vamos almoçar em tal lugar. Nós vamos para a escola, né? Os meus filhos direto aqui. Não quero ir para a escola hoje, mãe. Eu entendo que vocês não queiram, tá muito bom aqui, mas a gente vai para a escola todos os dias. Vamos nos arrumar, que está na hora da escola, né? Eu reconheço o que eles querem, eu reconheço o que eles sentem, mas também sei que o meu papel de mãe diz que eles precisam ir na escola. Eu acho que uma outra grande confusão que a grande maioria dos pais está fazendo também, Lu, é a gente achar que a gente tem que fazer os nossos filhos felizes. Eu acho que esse é um grande... assim, a gente se perde nesse processo, né? Quando a gente pega para nós a responsabilidade de levar as crianças, de tornar as crianças felizes, né? E se responsabilizar pela felicidade das crianças. E aí a gente perde oportunidades valiosas, né? Que a vida traz naturalmente, de deixar a criança lidar com frustrações que são necessárias para que ela aprenda justamente a viver na sociedade, para que ela aprenda a lidar com a vida, né? Porque a gente precisa desse equilíbrio, né? Entre, obviamente, ter seus desejos e vontades realizados, né? Assim, sentir essa satisfação, mas também entender que nem sempre a gente vai ser atendido, nem sempre o nosso desejo, a nossa ideia é a melhor de todas, né? Assim, e nem sempre isso também nos faz bem. Porque a gente tem uma busca por essa satisfação muito grande, né? Então, acho que a gente também está um pouco perdido nisso. Entre o permitir a satisfação, né? Curtir essas coisas, mas também não proteger demais o filho, né? Não evitar o sofrimento, porque às vezes a gente percebe mães que tentam evitar a todo custo o sofrimento do filho. Isso não é sadio, porque assim
essas frustrações, né, esses desconfortos que a vida traz, que as situações do dia a dia traz, eles são muito importantes para que a gente pense, reflita em como eu posso fazer diferente. E essa que é a grande sacada que a gente também apresenta para as famílias, E né? isso me trouxe uma reflexão, aquilo que vem muito daquilo que a gente também fala lá na mentoria, na parte que a gente trabalha as emoções, né? Que a gente vem aí de uma cultura que enxerga algumas emoções como ruins, né? Tem as Uhum, emoções boas e as emoções ruins. E a gente não quer que o nosso filho sinta aquelas emoções ruins. Só que, na verdade, todas as pessoas sentem todas as uhum, emoções. E uhum. algumas até são ruins de sentir naquele momento, mas ela tem sua função, né? Eu querer uma coisa, não poder fazer e ficar chateado faz parte. É uma frustração. E eu preciso aprender a lidar com isso, né? Eu preciso sentir, realmente fiquei frustrado, o que que eu vou fazer com isso? Vou tentar, então, encontrar um outro jeito de alcançar o que eu quero, um outro momento, né? Vou chegar num meio termo, aprender a negociar, e é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, ao invés de querer que eles não sintam, porque não existe não sentir alguma coisa, né? Nós Exatamente. sentimos todas as emoções. E O que a todas. gente e quanto mais a gente evita que nossos filhos sintam, menos oportunidade a gente está dando para eles aprender a lidar com isso. A saber que se fica triste, mas já vai passar e que vai ficar tudo bem, que a gente vai resolver, né? Ninguém fica triste para sempre, assim como ninguém fica feliz para sempre, né? Isso, porque todas as emoções têm a sua função, e quando a gente não permite que ele sinta aquilo, que é um mecanismo fora do nosso controle, né? As emoções, elas Natural do são corpo. reações É um mecanismo até de bioquímicas, né? defesa, né? São sensações que a gente tem. Ninguém tem controle sobre isso, é automático. A gente tem controle sobre o comportamento. Essa é a grande diferença que a gente fala bastante, explica, né? Que assim, que parece que Perfeito. ilumina o mundo quando as pessoas entendem, né? Que assim, todo mundo sente, a gente não tem controle sobre o que sente, a gente simplesmente sente. A Uhum, gente tem controle sobre como a gente se comporta, como a uhum. gente escolhe se comportar. Então, é por isso que é importante, é muito importante a gente estudar um pouquinho, tentar melhorar, mudar, ir atrás de informações, para que a gente saiba o que fazer, né? Para que a gente permita que as crianças sintam tudo que elas sintam, elas sentem, né? Enfim, para que a gente consiga justamente fazer com que elas sejam conectadas consigo mesmo. Porque se eu fico recriminando ou tentando fazer com que meu filho não sinta o que ele sente naturalmente, ele vai começar a se sentir esquisito, né? Tipo, acho que tem alguma coisa errada comigo, porque eu sinto isso, mas minha mãe diz que eu não posso sentir. Eu sinto isso, mas a minha mãe, que é a minha referência, que me diz como é o mundo, tá dizendo que tá errado eu sentir o que eu tô sentindo, tem alguma Aham. coisa errada comigo. Então, o que que é isso? Aí a gente se desconecta da gente, que é o que Uhum. acontece Com a maioria de que nós. acontece. Não posso sentir tristeza. Não, tá, tudo bem, tudo ótimo. A pessoa É, acabada por dentro. Não, tô bem, tudo bem. Né? exatamente. E nem sabe bem o que que tá sentindo. Exatamente. E aí, para quem consegue buscar terapia, consegue dar uma melhoradinha na cabeça, na cachola, né? Uhum, Assim. uhum, Mas para quem não, segue sem se entender, desconectado de si, brigando, sofrendo à toa, né? Assim, uhum, por uma questão que a gente já pode corrigir desde já uhum. com Ai, os nossos filhos. isso, porque aí tu falou uma coisa que me chamou atenção. O sofrimento ainda é maior. Porque se eu não sei o que eu sinto e não sei o que fazer com isso, eu sofro muito mais do que se eu sentir aquela tristeza, sofrer aquele momento e dizer, bom, então tá, agora o que que eu vou fazer com isso? E Ah, aprender a lidar com aquilo, exatamente. né? O que é normal sentir, né? Se eu É, tô sentindo tristeza, poxa, mas é normal sentir tristeza. Todo mundo todo sente mundo sente. tristeza numa situação como essa, então tá tudo bem, né, Uhum, comigo agora. Se uhum. eu recebo a informação de que tá errado eu sentir o que eu tô sentindo, eu vou me sentir bem inadequado, né? Vou achar que tem algum problema comigo. Eu acho que é bem importante a gente se dar conta disso, que sim, existe hoje aí uma educação respeitosa que nos mostra, né, a importância de mudar a forma de lidar com os nossos filhos, né? A gente vê o quanto as gerações sofrem na vida adulta por conta de questões da infância e a gente precisa olhar para isso, a gente precisa aprender a fazer diferente, né? Uhum, A gente sabe que a educação autoritária deixa muitas marcas tristes, difíceis, doídas, né? Não é o melhor caminho. Mas se a gente não estuda e não vai atrás de informação, a gente pode cair no lado oposto, né? O da permissividade, até de uma falta de autoridade, que também não é saudável para as crianças, né? nem um Inclusive, pouco. gera até ansiedade. A gente vê aí uma geração agora bastante ansiosa, porque muitas vezes
está se deixando para a criança decisões que cabem aos pais, né? Sim. Dar opções de escolha é maravilhoso, a gente deve dar o máximo de opções de escolhas possíveis para os nossos filhos, mas dentro Do da que ela nossa é macro decisão. capaz. Do que Dentro ela é do capaz, que ela é né? capaz. A gente precisa sair desse pedestal aí de uma educação autoritária, mas não é para trocar. E a criança vir aqui, né? É pra gente O achar o equilíbrio, o equilíbrio. respeito, né? Somos todos humanos. Eu falo com a criança como eu falaria com qualquer humano, mas eu tenho sim o meu papel de guia, de autoridade. Eu sou adulta, ela não. E a gente não pode esquecer disso. E isso pode ser feito de uma forma muito respeitosa, né? Pra que a Exatamente. Eu gente... acho que para fechar o nosso papel, eu vou falar uma coisa que às vezes pode doer, mas é que a gente precisa considerar também, é sobre sermos desnecessários. Nosso papel como pai, né? Como que a gente desempenha bem um papel de pai e mãe? Como a gente forma bem quando a gente tem esse equilíbrio, né? Uhum. Mas quando a gente também se torna desnecessário para as crianças, para o adolescente, né? Quando a gente permite que ela faça, a gente confia e a gente permite que ela faça o que ela já é capaz de fazer. A gente confia nesse processo de que ela é capaz, de que ela aprende. Então, quando a gente vai se tornando desnecessário para a criança em todas as situações que ela já é capaz de fazer por si. Eu acho que esse também é uma reflexão importante. Significa que o nosso papel foi bem feito, que a criança aprendeu e já consegue caminhar sozinha, Eu acho. né? Que quando a gente dá autonomia e a criança se desenvolve a ponto de conseguir seguir o seu caminho, é porque a gente fez um bom trabalho. É isso aí. É, Essa é para fechar, então. é isso.